Então, na hora que você quiser gravar, você pode gravar, porque esse episódio vai ser flash mesmo. Esse eu vou fazer muito rápido. Tá, então vamos mas lá. não é mal feito. Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do Tigrão Cast, o número 81. E sou eu, Diogo Baense, que fala aqui. Também tem aqui filmando ao vivo nosso cofundador do Tigrão do Cifrão, Rodrigo Renter. Estou aqui do meu lado, Carol de Almeida, do marketing. E lá nos bastidores, mas tem uma câmera pra ele, Cadu Chanuel. Então, galera, você que tá assistindo ou nos ouvindo, já deixa o teu like, compartilha, avalia 5 estrelas no Spotify. Se estiver pelo YouTube, como é que é o nome? Se inscreva. Se inscreva. Eu quase falei se cadastre. Se inscreva e ativa o sininho de notificações. Rodrigão, sobre o que vamos falar hoje? Medos. Eita. Medos. É um episódio que eu vou falar muito rápido, mas ele faz muito sentido. As pessoas têm que prestar atenção. Vou tentar falar não muito embolado, até pra facilitar o trabalho de legenda da Carol depois. Que Verdade. Nossa, inentendível. Mas é o seguinte, é que não é um assunto muito complicado, mas é muito importante. Entende? Que apesar de ser um assunto simples, ele é essencial para que você destrave algumas coisas na sua vida. Algumas coisas são relevantes aqui no Tigrão, porque aqui no Tigrão muitas vezes falam de quê? A tal da prosperidade. Money. A tal do grana, tal de ser rico, né? Quero ser rico, tá bom, quero ser rico, mas tu não vai... Olha, presta atenção, você não vai conseguir ser rico se você não entender a sua relação com os medos. Porque tem uma parada que te trava, que te bloqueia, que te não permite, que te tira a autopermissão. Essa é uma parada muito importante. Você precisa de uma autopermissão para ser rico, para ser próspero em qualquer coisa. E o medo te tira essa tua autopermissão. E aí eu vou falar de 6... Tem medo, sei lá, dependendo do autor, dependendo do estudo que você for fazer, tem vários tipos de medo. Mas eu vou falar medos baseados nas obras de Napoleão Hill. Legal. Ele fala dos 6 principais medos do ser humano. E eu vou bater em cima disso aí, tá? Então, de onde vêm esses 6 principais medos da humanidade? Napoleão Hill afirma que quando a gente atinge, ele chama de idade do discernimento, somos submetidos à presença de um ou mais dos 6 medos da humanidade. Eu abro parênteses, normalmente de todos. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu avaliei, todo mundo que eu boto a intenção naquilo ali e eu vou perceber, a pessoa tem esses 6 medos. Esses medos são a totalidade dos medos? São os medos raiz? São 6 medos descritos pelo Napoleão Hill. Se você for pegar o autor, talvez o cara tenha uma lista de 10, talvez tenha uma outra. Mas na visão do Napoleão Hill, esses são a totalidade de medos do ser humano? Sim, exatamente. Todos os outros medos que você queira são derivados desses 6 Perfeito. originários aqui. Perfeito. Tá? Então, beleza. Você é uma pessoa medrosa, Carol? Sou. Acho que sou. Depois que virei mãe, então fiquei pior. Não, mas tem a ver. E só de você ter falado isso, eu já vejo que tem uma relação com esses 6 aqui. Inevitavelmente. Não tem como. Realmente são... Pô, lembrei de uma coisa aqui, nada a ver. Fala aí. Cara, olha só, tu sabia, olha que absurdo, cara, sabia que numa escala, uma pesquisa, não vou lembrar do estudo, não vou lembrar de onde foi feito, mas uma pesquisa foi feita e mostrou que o medo da morte estava em segundo lugar. Sabe qual é o maior medo de todos? Medo de ser rejeitado? Cara, o medo de falar em público. Falar em público, é Olha, O verdade. medo de falar em isso público mesmo. é maior do que o medo da morte em muitas culturas. Foi feito em vários países esse estudo. Caraca. Você pegar um microfone, subir num palco, com sei lá quantas pessoas sentadas te assistindo, você falar determinado assunto, te dá mais medo do que morrer. Imagina o quanto isso não trava as pessoas em apresentar um trabalho, apresentar um projeto, fazer uma venda. Nossa, isso me travou muito durante a faculdade. Nossa, muito. cara. Eu tive até que ler muito pra conseguir apresentar no final da faculdade a minha monografia, né? E imagina Foi só. tenso. Pô, imagina, eu sei de pessoas que dançam muito bem, são bailarinos incríveis. Cara, quando chega no palco, meu irmão tropeça, gagueja, se treme. É muito louco, né? O cara mais rico do mundo, Warren Buffett, né? Ele falava que ele tremia demais pra falar em público. Ele tinha Até que dar hoje, umas né? E aí ele falou que ele fez um curso não pra parar de ter medo, mas pra ele conseguir palestrar, apesar do medo. Ele falou, é uma parada que não vai me largar. Então, esse livro que eu li foi exatamente isso. Vai com medo mesmo. Não espera estar confortável, porque esse conforto não vai chegar. Javier que fala, né? Agir apesar do medo. Agir apesar do medo, é uma característica das pessoas que... E as pessoas de mentalidade pobre se paralisam com o medo. Ah, muito bem lembrado, exatamente. Ah, não vai ter como. Então, esses medos aqui eu nem tenho
insolência de achar que eu explicar esse medo pra vocês vão parar de ter, mas pelo menos vocês vão identificar esse medo em vocês e vai seguir, vão então- avançar apesar desse medo. Então tá aí a questão, que você associou no início o medo com a questão financeira. Isso aí. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter nossos medos, mas a gente vai reagir de uma forma diferente, mesmo mantendo os medos. O medo tá Identificar inerente. que você tem, aceitar que você tem, elaborar, ressignificar talvez e seguir apesar deles, porque Beleza. você tá totalmente livre dos seus medos na hora que você vai fazer um investimento na tua carteira. Não, de forma alguma. Só que você sabe que é coerente botar uma parcela do teu dinheiro naquele investimento. Então, Vai apesar com do medo medo, mesmo. você compra. Apesar do medo, você vende. Apesar Sim. do medo, você... enfim. Não, sem medo, você não vira mãe. Se for esperar não ter medo, você não vai virar mãe. Não. Cara, tanta coisa pode acontecer, né? Que pode abalar a pessoa sem medo. Você não casa. Se você faz for esperar não ter nada, medo, né? você não casa. Você não vira mãe. Você não... Tem gente Não que evolui. não sai nem de casa, Aham. com medo da violência que vê no jornal e tal, né? A Exatamente. pessoa fica sem viver, né? Então, muito bem, vamos lá para os 6 medos. Não, antes dos 6 medos, vou falar uma outra coisa. Muitos desses medos a gente recebe eles através de um mecanismo chamado herança social. A gente vive num grupo, a gente vive numa sociedade. Eu nunca tive medo de leão, mas aí eu vivo numa grande tribo, onde lá os vovozinhos daquela tribo viram pessoas que foram mortas por leão. Né? A gente tá lá na tribo, no meio da mata. E aí o leão foi lá e matou uma pessoa daquela tribo. Aí desenvolveu um medo naquelas pessoas da tribo ali. E aí os meus pais nasceram daqueles vovôs ali e aprenderam com os vovôs que tem que ter medo de leão. E eu nasci depois daquilo ali e aprendi que tem que ter medo. Eu nunca nem vi um leão. Entendeu? Eu dei um exemplo aqui bem o mais simples possível, mas muitos medos a gente absorveu da sociedade, essa hereditariedade social impõe a gente determinados medos que a gente não percebe. Igual crises econômicas, né? Nem sei o que é isso, mas eu tenho medo de crise econômica, mas nunca vivi nenhuma, mas... Sei que eu não posso deixar meu dinheiro todo na poupança porque podem confiscar. Hoje isso dificilmente ia acontecer, Sim. mas nossos pais passaram por isso, né? E você ainda tem esse mecanismo em você. Então, existe uma hereditariedade. Então, perceba que dos 6 medos que eu vou falar, muitos deles você não tem nem por que ter esse medo, mas você absorveu da massa que vive, da tribo que vive em volta de você. Então, o primeiro medo que o Napoleão Hill fala é o medo da pobreza. Medo da pobreza. Medo da pobreza. E aí tá altamente ligado ao Tigrão, porque a gente fala de grana. A gente vive num mundo materialista e capitalista. Quase todo mundo que a gente conhece é parte desse mundo materialista e capitalista. Você já pensou o que é realmente o que não ter condição de pagar a tua conta? De não sustentar a família? Eu sei o que é isso. Mano, de tu não poder comprar uma roupa Tem direito, esse medo. tu ter que andar com uma roupa muito ruim mesmo. E aí tu ter que ir de onde, ter que chegar Ficar suado. devendo os outros. Tu ficar devendo, aí tu ter que mudar de bairro, aí você tu perder tua esposa. Você pode perder tua esposa se você não tiver dinheiro pra sustentar ela. Não, sabia? e a maior causa de divórcio qual é? É isso, exatamente, crise financeira Crise do financeira. casal. Então, ai, nada a ver, gente. Dinheiro dinheiro não é tão importante na vida. Você tem um medo da pobreza dentro de você, que é o medo de não poder pagar pelo básico, não poder escovar o dente, tá com o dente quebrado na frente. Cara, sabe o que a pessoa tá com o dente quebrado, ela não poder refazer aquele dente, ela ter que andar com aquele dente faltando, ou tá com... enfim, é muito complicado, cara. Então, esse medo aqui, e ele vai estar linkado a vários outros medos. Então, quando você tem medo... Eu sempre falo dessa montanha do Everest, eu tenho uma pira no Everest, né? Se você tem medo da montanha, de subir o Everest, quando você tenta subir o Everest, o medo que você tem dele te bloqueia de avançar. É a mesma coisa com grana. Então, você tá numa escalada financeira, você quer ser rico, mas você tem medo da pobreza, o medo da pobreza te bloqueia evoluir nesse assunto, entende? Mas é meio paradoxal isso. Totalmente. Mas pode ter certeza, cara. É porque o medo te paralisa independente do que seja, é isso? Olha só, eu tô aqui com a minha renda, com a minha... Como é que se fala? Com o meu patrimônio, tô relativamente seguro. Você, para fazer movimentos de evolução financeira, você tem que se Tem que se arriscar. arriscar. Entendi. Aí você fala, mas se der merda... Você cria uma possibilidade, mesmo que pequena, de perder tudo. E aí eu não vou avançar. E aí você, não, tô no meu conforto aqui. Não, tá tranquilo, tô aqui, tem 20 mil reais de patrimônio, é melhor do que não ter nada. E aí tu vai ficar nesses 20, mano, que não dá pra nada também, sacou? Então, perceba, medo da pobreza. Segundo, medo da velhice. Medo da velhice é inerente pra todo mundo, cara, porque... Eu tenho muito. Porque normalmente na sociedade que a gente vive, você falou isso em outros episódios, o idoso, ele não se banca com a aposentadoria dele. Então o medo da velhice está linkado com o medo da pobreza. Você vai depender de filho para pagar as coisas para você. Você não tem você não é mais independente para se locomover. Você precisa de ajuda para ir ao banheiro. Você precisa de ajuda para tomar banho. E talvez, como Napoleão Hill diz, o medo da velhice é maior do que o medo da morte.
Porque a morte, ela é pontual, você enfrenta ela uma vez. A velhice, ela se velhice. estende por 30 ou 40 anos se bobear, É entende? verdade. Ele tá relacionado também com outros medos, mas eu não vou falar agora, porque senão vai tirar o suspense. Uhum. Esse medo da velhice se relaciona Você com os já outros deu 5 um medos. spoiler aí. Ele se relaciona com os próximos aqui também. O medo da crítica. Esse é fortíssimo, tem a ver com subir no palco, apresentar trabalho da faculdade, você apresentar uma ideia numa reunião de negócio. Cara, essa tua ideia pode ser genial, e aí você trava, você não fala. Porque Então, as pessoas que não fazem o que deixam elas felizes por medo do que os outros vão achar, é o medo da crítica? Acho que sim, Poxa, eu interpreto que sim. também. Eu tenho muito Isso isso. é Eu um falei. medo muito grande. Eu penso muito que as pessoas vão pensar de mim. E aí eu me boto pra baixo ou pra cima pensando no que os outros estão pensando, só que normalmente as pessoas não estão pensando em mim, elas não estão nem me vendo. Se você soubesse o que elas estão pensando, você ia ficar depressivo. Normalmente as pessoas estão pensando no que os outros estão pensando delas. Não de você. Tem uma festa com 1000 pessoas, aí eu tô preocupado no que os outros estão pensando da minha roupa. Só que os outros 1000 tá cada um preocupado com a sua também. Então, Ninguém tá se vendo. Cara, ninguém tá se vendo, exatamente. Ninguém tá nem aí, cara. Caraca, é muito louco, né? Ninguém se importa. Pô, e essa frase aqui é estranha, cara. O medo da crítica te limita na concretização dos seus sonhos. Uhum. Eu peguei essa frase lá e fui ver, cara, é mesmo, cara, porque a maioria dos teus sonhos você precisa se expor pra poder conquistar ou pra tentar a conquista dele. E aí, quando você se expõe pra tentar conquistar, você tá vulnerável a esse medo que é ser criticado. Pô, que merda, né? Você deu spoiler lá quando tava falando do medo da velhice, do medo da morte. Você ainda vai falar dela? Tá aqui na lista. Tá, beleza. Medo da solidão. Medo da solidão. / medo de perder o amor de alguém. Napoleão Hill, ele usa mais esse termo. A gente tem medo de perder o amor de alguém. É difícil pro pai, assim, não cogitar que... quando ele for tomar atitude perante o filho, não cogitar que ele pode perder o amor do filho. Crianças têm atos a vida inteira buscando não perder o amor do pai e da mãe. Uhum. As crianças normalmente não fazem... Crianças, eu tô incluindo a gente aqui. A gente não faz o que a gente quer. A gente faz normalmente o que a gente acha que as pessoas que a gente mais ama e que a gente gostaria que amasse a gente, gostaria que a gente fizesse. Você não escolheu a sua carreira, provavelmente, porque você sonhava com ela. Você escolheu, você achava que aquilo ia fazer seu pai te amar mais. Eu escolhi meu corte de cabelo, a minha barba, achando que era o jeito ideal que minha mãe ia me amar mais. Eu tô tentando simplificar aqui as coisas, mas é difícil a gente agir de uma forma neutra. Normalmente a gente tá agindo pensando em continuar a ser amado por quem a gente ama. Mas eu acho que de forma inconsciente. De forma inconsciente, Sim, de forma inconsciente. É. De forma inconsciente. A gente, sentimento. não, eu escolhi ser jogador de futebol porque eu gosto de bola pra cacete. Não é, cara, é Uhum. porque seus tios amam tanto futebol, você queria ser um sobrinho benquisto, e aí você faz pra não perder o amor desses tios, sabe? Então a gente tá sempre tentando não perder o amor das pessoas. Porque se fosse consciente pela razão, a gente não ia assumir isso, né? É. Aí tá a importância da gente cavucar, né, investigar a gente mesmo, porque a gente é muito mais ato inconsciente do que consciente. Né? Quando tem um conflito, né, do emocional ali, inconsciente, com lógico, razão, A razão perde sempre. 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 É isso, a emoção amassa mesmo, né, cara? Tá bom, então medo da solidão ou medo de perder alguém, o amor de alguém. Tá, medo da doença. Olha. Que a doença tá altamente ligada lá com a velhice, né? E a doença tá muito ligada com a pobreza também, porque E com a morte. com a morte. Cara, são os medos que se relacionam. Mas né? eu acho que é engraçado. E com perder o amor de alguém, né? Que ninguém quer amar um leproso. Então se eu pegar lepra, minha mulher deixa de me amar. É meio doido, mas... Mas eu ia dizer Eu tô ficando com medo desse episódio. Não, eu ia dizer isso, que eu acho que o medo da doença, pra mim, é mais forte do que o medo da morte. Exatamente por aquilo que você falou do medo... A morte é pontual. A doença morte se é pontual, estende, né? A doença se estende. E O medo da velhice. a morte em terror resolveu. A doença, não ter que cuidar de você, comprar remédio, se internar no hospital, olha aí. Nossa, lembrei de uma coisa que os caras falam nas Forças Armadas, né? Quando um companheiro teu morreu, fica um corpo pra trás, você tem que carregar um corpo morto, né? Agora, quando o cara ele toma um tiro na perna, você não pode deixar o cara pra trás e você tem que carregar aquele cara ainda com determinado conforto, né? Você carregar alguém vivo dá mais trabalho que Você não carregar pode alguém bater a cabeça dele no chão. arrastando, né? Entendi. E tu tem, inclusive, muitos ferimentos e armamentos de guerra que são feitos pra não matar, né? Que é pra deixar o cara machucado, que dá mais trabalho. Fica vulnerável, toda a tropa Você fica precisa de vulnerável. dois pra carregar aquele que tá machucado, entendeu? Olha só, Quando o cara tá morto, você precisa de um só. Com um só carrega um corpo morto, mas pra carregar um vivo precisa de dois. Que cruel isso, Que cruel. Então, tá ligado isso aqui, né?
Nossa, cara, eu não sabia que ia ser tão profundo, achei que ia ser mais... E por último, o medo da morte, né, cara? O Que medo é da caracterizado pelo temor desesperador do desconhecido, que não me vem falar que você sabe o que tem do outro lado. Pode ser kardecista, pode ser budista, católico, umbandista, transcendental de qualquer forma. Todo mundo fala que é dono da verdade, isso que sabe perfeitamente. Não, mas por mais que você tenha fé genuína ali, não, vou me encontrar com Deus finalmente e tal. Mas, pô, o só na instinto hora, de sabe o que vai sobrevivência é acontecer. muito forte, cara. É. O físico ali não quer morrer de forma alguma. Sim. Não, eu acho que é isso também, né? O que que vai acontecer? Eu vou ficar sentir falta de ar, eu vou, né? A gente não Nossa, sabe o que que Será que é tudo apavorante. escuro? É Será que apavorante. tem uns espíritos me esperando do É outro lado? apavorante. Será que E as outras pessoas, né? E tem. como é que vão ficar minhas filhas? E meu Cara- marido, como é que vai fazer? A gente cria elos, né? Como é que fala? Colas emocionais. Se as colas emocionais têm uma ação forte enquanto a gente tá vivo, tu imagina com a possibilidade de morrer. Então, Cara, tu já passou, assim, por uma situação de quase morte, ou pelo menos na tua cabeça que você achou que ia morrer? uma ou duas vezes assim, mas. Já, Carol? Não. Eu já, algumas vezes. E De assim, carro, né? Tu teve já tive um acidente carro. de carro que assim, eu tentei, Vai morrer. faltando assim, meio segundo pra bater na mureta, eu pensei 1 milhão de coisas e senti muito medo de morrer. Sim. Porque, não muito por mim, mas de tudo, nossa, olha só que merda que vai ser, entendeu? Pô, era aqui, eu não sabia que ia ser aqui. É. Eu andei tanto pra morrer aqui, né? Só deu um torcicolo. Graças a Deus. Não, e tem uma música do Gilberto Gil que é muito legal. Tô tentando lembrar aqui o nome, mas eles falam que a morte é um momento só teu, né? É você e você ali. É mesmo, Acabou. Ninguém cara. pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Maneiro. Então, Peraí, deixa eu só fechar aqui. Ó. O medo dos medos. Qual o medo dos medos? Da morte, tu acha? De ter medo? Não, a pessoa tá com medo dos medos. A Carol é dessas. Dos medos. Não, tô com medo do medo que eu vou sentir amanhã, né? Tô com medo Não, de de hoje eu já sei, mas de amanhã. Amanhã eu não sei que não medo. tô com medo não, mas tô com medo de ter medo. Enfim, esses são os 6 medos básicos que Napoleão Hill descreve em toda a humanidade. E aí, todos os outros medos são uma combinação ou derivado desses. E eu consigo ver que faz algum sentido o que ele fala. Independente disso, essa daqui é uma base para você dar uma estudada, ler a Lei do Triunfo, que fala sobre os 6 medos melhor, e você vai ver também como esses medos, isso aí não precisa só da Lei do Triunfo, você pode ver todo o material do Paulo Vieira, os cursos da Febracis, você pode ver os livros do Chiniachi, você pode ver mais um monte de coisa. Medos são mecanismos de travar a gente, né? Normalmente a gente não faz as coisas por esse tipo de trava. E se a gente tá falando aqui de prosperidade, esses medos aqui estão altamente ligados a isso. Então, posso contar uma história que Poxa. ilustra um medo afetando a prosperidade? Aí tu conta a história e a gente encerra. Demorou, então. Porra, ótimo. Uma pessoa que faz muito dinheiro, ele é um profissional de sucesso, É verídica? é verídica, 50 mil por mês, 50 mil reais por mês. Maneiro. E tava enrolado financeiramente. E aí, investigando, vamos lá, o que aconteceu? Desde que ele era pequenininho, o que a mãe dele falava? Os ricos são gananciosos. Aí o que ele ouviu? Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. E ela repetia isso quando tinha 6, 7 anos de idade. Você não precisa ter muito dinheiro, basta ter o suficiente. Qualquer coisa acima disso é cobiça. E ele cresceu com aquilo, passou. Só que o inconsciente dele não queria decepcionar a mãe dele, que ele tanto amava. O medo de perder o amor de alguém. Medo de ser rejeitado, né? Que é Sim. perder o amor da mãe. Ele não queria ser rejeitado. Isso é um instinto primitivo muito forte Sim. na gente. Ainda mais pela nossa mãe. Sim. Ninguém quer ser rejeitado pela mãe. Então ele arrumava algum artifício inconsciente de perder todo o dinheiro ou de gastar todo o dinheiro. Entendeu? E até ele ressignificar isso, foi só a partir do momento que ele entendeu o que acontecia. Porque assim, mas espera aí, Diogo, eu não vou ter problema de decepcionar minha mãe, até porque ela vai entender, eu quero ser milionário. Com certeza, Ficou lógico, consciente, isso esse é lógico, mecanismo né? na sua cabeça. Mas nossa mente não é assim, É. não é lógica assim. Então ela tem um sentimento profundamente enraizado no inconsciente que vai entrar em conflito com a tua vontade de querer ser rico. Você, externamente, você tem essa vontade, mas quem ganha, como a gente já falou, né, mais cedo, é o Emocional inconsciente, sabota, é o emocional. E você não pode nem culpar a mãe do cara, porque todos somos vítimas de outras vítimas.
Ela era a vítima. Esse cara é uma vítima da crença da mãe. A crença da mãe do cara não veio do nada. Ninguém sabe como ela foi criada pelos pais dela. Por pessoas antigas, arraigadas em crenças religiosas, talvez. Uma infância difícil, com pais abusivos, que por sua vez vieram de outros. Cara, é a nossa obrigação quebrar esse ciclo. Eles foram amassados pela vida e culparam os ricos como a consequência, né, da pobreza deles. Exatamente. E aí, agora que a gente passaram tem essa mínima instrução, a gente sabe que tem livros e autores e cursos e mentorias e coisas que podem capacitar a gente pra quebrar esses ciclos de crenças limitantes, a gente é obrigado. Senão a gente vai acabar passando Exatamente. pro próximo, né, Exatamente. pros filhos. Caraca, eu não imaginava que esse episódio ia ser assim. Então vamos encerrar agora, né? Tá com medo? Ah, um pouquinho. Eu tô com medo de terminar, né? Medo do imprevisto, medo do Tá desconhecido. com medo? Vai assim mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com bom. medo mesmo. E eu não sei quais 2 vídeos que a gente vai sugerir aqui no final. Depois a gente vê, a gente bota aí. Você tá vendo aí até pra você que está no YouTube exclusivamente. Se tiver em outra plataforma, você não tem essa regalia. Se você tiver no YouTube, tem agora 2 vídeos bonitinhos aqui na tela de temas que a gente gravou, que tiveram uma ótima repercussão, que a gente sabe que vai somar com esse assunto medos aqui hoje. E aí, só resumindo aqui, os 6 principais medos por Napoleão Hill: medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo da solidão, que também é o medo de perder o amor de alguém, medo da doença e o medo da morte. Exatamente. Então valeu, falou, fui, tchau. Muito bom. Valeu, falou, Tchau, falou, tchau. tchau. Tchau, valeu.